Opa, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Deus é fiel, consagre o seu dia na presença do Senhor. Coloque a sua vida na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Olha só, vamos ouvir aqui a palavra de Deus. Presta atenção aqui comigo. Vamos ler hoje, texto base, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, presta bem atenção, esse é o texto base, tá bom? Vamos ler Gênesis 25:31, depois Gênesis 25:31, depois Gênesis 39:11 e 12, e aí a gente entra no Romanos 6:23, Gálatas 5:16, 17, 18 e Efésios 6:10. Vamos lá? Então Jacó lhe propôs: Vende-me, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho, de primogenitura. Segunda ilustração aqui. Ora, certo dia veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. Presta bem atenção. A mulher agarrou pelo manto e voltou a apelar: Vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa, apressadamente deixando o manto à mão da mulher. Presta bem atenção, irmãos. Como eu coloquei texto base aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo nosso Senhor. Presta bem atenção. Muitas vezes, esse é o seu texto base. O que eu preciso entender? Que as coisas vão acontecendo na nossa vida, não acontece de uma hora para outra, mas de maneira vagarosa, as coisas vão acontecendo. Devagarzinho, as coisas vão acontecendo. Até que eu me acostume com a situação, até que eu ache a situação normal. Presta bem atenção. Por que eu ilustrei com essas duas histórias? Salário do pecado é a morte. Dom gratuito, salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, o que Deus tem para mim e para você é a vida eterna através de Jesus. Mas o que eu preciso entender? O mundo, as situações vai nos oferecer coisas para tentar quebrar a nossa comunhão com Deus. Não ache que as coisas são normais. Presta bem atenção. O Esaú, por um momento, por uma situação, ele desprezou a primogenitura. Jacó comprou a primogenitura dele por quanto? Qual foi o valor? Um prato de lentilhas. Irmão, presta bem atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Não despreze a sua aliança, o compromisso, aquilo que você tem com Deus. Às vezes, as coisas não surgem como nós imaginamos. Ou você acha que uma situação, para ela estar grande, como é que foi? Ela começou pequena, não foi? Muitas vezes nós não entramos em compromissos financeiros. Não entra? Você não entra em compromisso financeiro? A gente entra em compromisso financeiro, não entra? E como é que começa? Começa com uma coisinha pequena. Aí daqui a pouco, quando vê, já está uma coisa grande, aquela coisa toda, e a gente sem saber o que fazer. Por quê? Porque a gente foi se acostumando e foi achando que dava,
e às vezes estava lá um negócio exorbitante. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Não ache que as coisas são brincadeira. Olha só, primeira coisa, honre a sua aliança que você tem com Deus. Nós precisamos honrar a nossa aliança com Deus, o nosso compromisso. Às vezes, por um instante, por um momento, primeira coisa que eu quero falar, por um instante, por um momento, a gente joga fora aquilo que é verdadeiro, aquilo que é duradouro na nossa vida. Olha só, então o Jacó propôs para ele: "Ô, vende aí a sua primogenitura para mim." Irmãos, em nome de Jesus, presta bem atenção, o que que ele falou? Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Ele desprezou por um momento. Ele estava numa necessidade humana, não estava? Quando Jesus estava numa necessidade humana, o que que ele fez? Ó, nem só de pão viverá o homem. Irmão, presta bem atenção. O que que eu preciso entender? Dentro de nós existe uma carne cheia de vontade, cheia de coisa. Agora, o que que eu vou fazer? Dispensar as ideias da carne. Então, primeiro eu estou ilustrando, tá? Já já a gente entra aqui. A segunda situação, o que que ele fez? Ele vendeu a primogenitura, desprezou aquilo que era a aliança, o compromisso com Deus, né? Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Não, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó quis a primogenitura e comprou lá por um preço, né? Porque o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, de herdar a bênção espiritual do pai ali e tal, aquela coisa toda, as outras coisas também. Irmão, ele desprezou. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes nós passamos por momento que nós achamos que o que está para acontecer, aquilo que vai acontecer de Deus na nossa vida, ó, não vai acontecer. Não, eu vou pensar em agora, no que tem agora e pronto. Dá aí o prato aí de comida, de lentilha e pronto. Pode ficar com a primogenitura. Então, você jura? Jurou. Irmão, ele desprezou. Por um momento, Jacó comprou barato. Comprou, fez um ótimo negócio. Agora, o que nós precisamos entender? Não despreze aquilo que Deus tem para a tua vida por um momento, por alguns segundos. Ó, comeu, foi embora, no outro dia estava com fome de novo, e aí? Mas desprezou a primogenitura, não deu valor. Segunda história, do José. Irmão, em nome de Jesus, olha só, o que ele precisava fazer? Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem, deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o seu manto preso à mão da mulher. Irmão, presta bem atenção. O que que ele fez? Ela voltou a apelar. Sabe o que estava acontecendo? Todo dia ela ia lá e falava com José. Eu estou falando todo dia, mas eu acho que foi quase todo dia, vamos supor. No dia que ela bateu o olho nele, ela falou assim: José, vamos lá comigo, vamos ter relação. Irmão, o que que ele fez? Falou assim: ó, não, não dá, o meu Senhor, olha, eu não vou fazer isso, não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou agir dessa maneira contra o meu Senhor e não vou pecar contra o meu Deus. E ela ficou todo dia insistindo: presta atenção, vai chegar uma hora que nós precisamos correr, porque dentro de nós tem carne, tem vontade, tem atitude que não louva a Deus. Em nome de Jesus, entenda, o que ele tem para nós é maior do que qualquer coisa que nós possamos viver aqui nessa terra. E por isso que está aqui o versículo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo nosso Senhor. Meu irmão, Deus tem para nós a vida eterna, mas o diabo vai surgir com situações, ó, por um momento desprezou a primogenitura, outra hora, todo dia lá tentando lá o José, até que que ele fez? Ele preferiu honrar a Deus, fugiu, saiu dali. Sabe o que isso rendeu para ele? Cadeia. Ele foi para cadeia, foi para prisão. Não morreu, porque num caso desse morria direto, mas foi para prisão. Irmão, entenda o seguinte: muitas vezes nós vamos recusar os pratos, as ofertas que o mundo dá,
E às vezes a gente não vai viver aquilo que nós estamos esperando de maneira imediata. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Então, fuja. O salário do pecado é a morte. O que Deus tem para nós? A vida eterna através de Jesus. Então, o que eu preciso entender? Eu não vou desprezar a minha aliança, o compromisso que eu tenho com Deus por causa de um prato de alimento aqui, por um prato de comida que nem o Esaú. Eu vou fugir porque essa situação, tá rendendo e agora tem gente aqui, agora não tem ninguém. Vou correr. Correu. Por quê? Porque a aliança é maior. Como é que a gente faz isso? Não tem como. Não tem, porque dentro de nós tem uma carne, não tem como fazer. Será que não tem? Será que não tem como fazer? Vamos ler aqui. O salário do pecado, né? Aí ele fala assim, portanto, Gálatas 5,16, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegui fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugado pela lei. Você está entendendo? Anda pelo Espírito, querido. Querida, abençoado, abençoada de Deus, entenda o seguinte: dentro de nós, a carne, lá fora, tem um diabo que luta contra a nossa vida e coloca prato, ofertas. Ocasião, o cara estava com fome, morrendo de fome. Mas ele não tinha princípio de zelar pela primogenitura dele. O que eu preciso entender? Valoriza aquilo que é eterno, não aquilo que é terreno. O que está aqui vai passar. Às vezes a gente queria alguma coisinha, mas vai passar. O que ele fala para nós? Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Eu preciso viver pelo Espírito. Dentro de mim tem uma carne doida, maluca, desesperada para fazer o que é errado. Seja de qualquer situação, coisa pequena, coisa grande, está dentro de nós uma carne. Então, ele fala assim, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que querer. Irmão, se o espírito luta contra a carne e a carne vai padecer aqui, a nossa carne vai morrer, né? O corpo físico vai morrer, o que eu tenho que fazer? Fortalece o espírito em nome de Jesus, anda pelo espírito, segue a direção de Deus, porque o que ele tem para nós é muito maior. O dom gratuito, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mas o dom, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Senhor. Irmão, nós temos o dom gratuito, a vida eterna, dispensa essas situações. Aí você fala assim, mas eu não vou ficar fazendo isso. Irmão, acorda para a vida, querido. O diabo vem devagarzinho, devagarzinho, até que eu ache que aquela situação é normal, que aquela condição é normal. Vamos que vamos, não tem problema não, é tudo normal. Mas é tudo normal. Não, é uma mentirinha só, não tem problema não. Tá tudo igual, tá tudo. Não vai nessa não, que o diabo quer nos tragar. Anda ao derredor como um leão, ao redor como um leão buscando a quem possa tragar. Anda pelo Espírito, se fortalece em Deus. Nós precisamos nos fortalecer, porque às vezes a gente vai indo. Você já viu aqueles pintinhos que muitas vezes está ali debaixo da asa do, da galinha ali? Aí tem um lá que quer ir um pouquinho mais para longe. Aí a galinha dá aquele, né, dá aquele piado lá e chama ele. Vem cá, chama ele, né, piando. Aí ele, não, tô aqui pertinho, e vai indo. Vai, daqui a pouco o gavião passa e rasta e nem vê. É assim, a gente acha que situações não tem nada não. Tem problema não. Irmão, em nome de Jesus, não caia na cilada do diabo. Olha o que ele vai falar aqui. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Olha só, o Efésios 6,10. Concluindo, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores do sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Você está entendendo que a nossa vida é lutar contra demônios, principados? Então não entre nessas situações, não jogue fora aquilo que Deus tem para mim, para a sua vida. Nós precisamos fazer o quê? Andar no Espírito e matar a carne todo dia. Bora orar?
Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Deus, que em nós há fraquezas e debilidades, Pai. Em nós há uma carne maluca, Pai, que muitas vezes quer coisas fora do comum e que desagradam a tua presença, Deus. Mas nós escolhemos o dom gratuito do Senhor, Pai, a vida eterna, através de Jesus. Nos enche da tua presença. Deus, nós queremos a tua aliança, aquilo que o Senhor tem para nós. Nos fortalece com o teu poder, nos livra da cilada do diabo, nos fortalece com a tua unção, nos livra das ofertas de Satanás. Em nome de Jesus, enche a nossa vida da tua presença. Abre a nossa mente, Deus, para entender que aquilo que o Senhor tem para nós é maior do que qualquer coisa. A tua graça, a tua presença na nossa vida é maior do que qualquer coisa. Deus nos faz enxergar que muitas vezes, Deus, nós andamos, Pai, na beiradinha, no penhasco, Deus. Senhor, nos guarda de cair, nos guarda, assim como diz a tua palavra, Deus, para nos cuidar, nos fortalece com a tua unção, nos fortalece com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, e unge-nos com a tua unção. E eu peço a ti, abençoa cada um que está comigo, Deus, abençoa cada um que está ouvindo essa palavra, enche da tua unção, enche da tua presença, porque em nome de Jesus a presença do teu Espírito Santo é maior, e diante de cada situação nós escutamos a tua palavra e a tua direção, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.